entoados a Deus, e agora nós ouviremos Deus falar conosco por intermédio da sua preciosa, pura e bendita palavra. Quero convidá-los para abrir as vossas Bíblias no livro de Efésios. Vamos tratar de assuntos hoje referentes à família, né? O culto denominado a família, vamos trazer algumas instruções, orientações referente à vida familiar. E para tanto, abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. Vamos ler do versículo 21, Efésios capítulo 5, versículo 21, alguns versículos para a nossa meditação espiritual nesta noite. Efésios capítulo 5, versículo 21, está escrito assim: Sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo, o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês amem a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o seu próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo fez com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis a razão que deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Capítulo 6, versículo 1 até o verso de número 4. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honrem o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas trate de criá-los na disciplina e na ademoestação do Senhor. Amém. Se assente, por gentileza, vamos meditar um pouco naquilo que nós lemos nesta oportunidade, né? Culto com o departamento da família. Volto a dizer que é um culto muito importante, porque são cultos onde nós podemos também receber palavra de Deus para as nossas vidas e recebemos também orientação de Deus para o nosso viver. Olhando à luz da Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o livro completo na face da terra. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada ela trata de todos os assuntos referente à vida do ser humano, referente à humanidade. Ela tem assunto para as crianças, tem orientação para os adolescentes, tem orientação para os casados, tem orientação para os solteiros e tem orientação para os viúvos. Então a Bíblia é o livro completo. E quando olhamos à luz da Bíblia Sagrada, a gente compreende e entende que o propósito de Deus em criar a família, estabelecer uma família na face da terra, é para que essa família pudesse se multiplicar
E como foi lido aqui na leitura oficial desta noite, a mulher ser com uma videira ao lado da mesa do esposo e os filhos como rebentos de oliveiras no interior da sua casa. Então, família é um projeto de Deus. Não é um projeto que nasceu no coração de Deus, porque se nasceu é porque um dia não existia. Mas família é um projeto que sempre esteve no coração de Deus. Na eternidade, a família já existia nos planos eternos de Deus. E a palavra família, a gente começa a pesquisar e a meditar um pouco sobre família. E estava meditando no decorrer dessa semana, já há alguns dias, sobre esse assunto, estudando as cartas paulinas, os ensinos do apóstolo Paulo. Paulo, por sua vez, um homem muito direcionado por Deus. Paulo trouxe palavras de orientações a pastores. Paulo trouxe palavras de orientações a doutores. Paulo trouxe palavras de orientações às igrejas. E Paulo trouxe palavras de orientações às famílias também. Quando a gente observa, vê que na vida do apóstolo Paulo não ardia tão somente o desejo missionário de ganhar almas para o reino de Cristo, mas ardia no seu coração um desejo de ensino, de estruturar famílias, de estruturar igrejas, de estruturar pastores, de dar capacidade, capacitação e orientações para aqueles que estavam em frente à obra de Deus. E tratando-se da família, o apóstolo Paulo, ele traz alguns ensinamentos para as nossas vidas, e a gente precisa se atentar a esses ensinamentos para que possamos viver uma vida tranquila, sossegada, uma vida com alegria, uma vida com paz e com felicidade. E quando olhamos para a palavra família, eu pude aqui traçar algumas e subtrair algumas palavras referente à família. A letra F significa fraternidade, da palavra família. A letra A significa amor. A letra M significa mansidão. A letra L significa lealdade na família. A letra I significa a inteligência. E a letra A é a alegria. Então observe que no termo, na palavra família, você vai ter fraternidade, você vai ter amor, você vai ter mansidão, vai ter a lealdade, vai ter a inteligência, e depois da inteligência você vai ter a alegria. Quando olhamos à luz da Bíblia Sagrada, todas essas palavras estão registradas nas páginas da Bíblia Sagrada. E quando a gente passa a analisarmos o termo família, a gente percebe que nos dias atuais pelos quais nós estamos vivendo e atravessando ele, são dias difíceis aonde os detentores de uma aliança, ou seja, os cônjuges, maridos e esposas, vivemos momentos desafiadores na nossa existência e precisamos termos acima de tudo Deus para que possamos passar por momentos de adversidade que a família enfrenta na face da terra. Dentro de um contexto bíblico, a gente percebe que, em primeiro lugar, vem Deus na nossa vida. Em segundo lugar, vem a nossa família. Em terceiro lugar, vem o meu e o seu trabalho. E pasmem os senhores o que eu vou dizer agora. Em quarto lugar está a igreja. E você vai pensar, mas por que, pastor, o senhor coloca nessa dimensão, nessa numeração, nessa organização? Porque Deus está acima de tudo. E Deus estando acima de tudo, Deus vai sustentar a família. Não existe família que não tenha Deus. Uma família que não tem Deus não é uma família. Então, em primeiro lugar vem Deus. Em segundo lugar vem a família. Em terceiro lugar vem o meu e o seu trabalho. Por que eu preciso do trabalho? Por que você precisa do trabalho? Para poder manter a família. Para poder manter a família. Nós sabemos que a Bíblia nos ensina que o homem,
Ele é o cabeça da casa. E quando a Bíblia diz que ele é o cabeça, porque ele é o orientador. Mas a cabeça não trabalha sozinha. A cabeça necessita de um corpo. Porque se a cabeça andar sozinha, como diz o ditado, o corpo vai ser uma mula sem cabeça. Então a cabeça necessita de um corpo para poder se locomover. Mas Deus coloca ou estabelece o marido como aquele que dá as rédeas, como aquele que precisa buscar de Deus orientação. É nesse sentido que Deus coloca o marido como cabeça dentro de casa, para buscar de Deus orientação para poder conduzir a sua família. E é interessante que dentro do texto em que nós acabamos de ler, que fala sobre o lar cristão, a Bíblia diz que sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Interessante que quando falamos em cônjuge, falamos em esposo, marido, filhos, e esta palavra ela é boa para essa hora, uma aplicação muito interessante, porque ela alcança o coração do pai, alcança o coração da mãe, e alcança o coração dos filhos também. Porque estamos cercados de crianças, de jovens e adolescentes, que amanhã ou depois vão contrair um matrimônio. E desde muito cedo precisa estar preparado para quando chegar no matrimônio, para quando chegar o momento de assumir uma responsabilidade em casa, ele saber o que ele vai fazer, ela saber o que ela vai fazer, ele saber dos seus deveres, das suas obrigações, a moça saber do seu dever, da sua obrigação, saber que deve ao esposo, e a esposa saber que deve ao esposo, o esposo saber que deve à esposa também, respeito e temor. E é por isso que a Bíblia nos ensina a sujeitar-se aos outros no temor de Cristo. Isso aqui é uma linguagem para esposo e esposa. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. O que é sujeitar? É estar submisso. O que é sujeitar? É você aceitar a situação que às vezes ela lhe é imposta. E você sabe que você aceitando, às vezes, ao seu modo de ver, ou ao olhar humano, você acha que isso vai lhe causar dores ou sofrimentos. Mas a sujeição aqui, ela está ligada na obediência ou no temor, ou no respeito de um para com o outro. Quando a esposa dá uma opinião, o esposo vai avaliar aquela opinião, vai acatar aquela opinião, vai pensar sobre aquilo que está falando, vai tirar uma avaliação dali, para depois chegar a uma conclusão. Quando o esposo dá também a sua opinião, a esposa de imediato vai aceitar também, e vai tirar dali uma conclusão, depois os dois voltam a sentar e a conversar sobre o assunto. E é isso que a Bíblia diz, olha, sujeite-se um ao outro. A partir do momento que você recebe a informação, você vai sentar e vai dizer, deixa eu pensar um pouco naquilo que você está propondo. Vou pensar, depois a gente volta a conversar. Isso é sujeição no temor do Senhor. E para que um lar, para que um casamento, ele seja solidificado através da palavra, é necessário existir a comunicação. O diálogo deve ser aberto entre a família, entre o cônjuge, para que os laços matrimoniais ele possa se fortalecer cada dia e cada momento. E quando o apóstolo Paulo ele traz essas orientações para a igreja de Cristo que estava em Efésios, para que eles pudessem viver em harmonia, porque nós compreendemos e entendemos que existem dias que nós passamos raiva.
Existem dias que a esposa faz raiva para o marido. E existem dias que o marido faz raiva também para a esposa. E um olha para o outro e a vontade que tem é de esganá-lo. Porque faz raiva, você fica nervoso. Você fica nervosa com as situações de adversidade que acontecem com uma fala. Mas o apóstolo Paulo, ele nos orienta, nos ensina. Qual é a maneira que nós devemos nos comportar dentro de casa e fora de casa também? Qual é a maneira que eu devo agir? Qual é a maneira que você deve agir como cônjuge? Deve agir um para com o outro. E ele nos ensina que devemos agir em harmonia, em amor, em fraternidade. O que é fraternidade? É eu sentir as necessidades da minha esposa. É eu sentir o que ela está sentindo. Isso é fraternidade. E a fraternidade está ligada aos laços matrimoniais, aos laços de irmandade, aos laços da família. Então o apóstolo Paulo traz uma informação muito importante para nós, que se nós agirmos desta maneira, como foi lido aqui esta noite, vai ter paz em Jerusalém, vai ter paz dentro dos teus termos, você verá os filhos dos teus filhos, aleluia! E é interessante, queridos, que essa submissão, essa sujeição, ela não é imposta por arrogância. Porque existem maridos que falam bem assim: aqui dentro de casa quem manda sou eu. Eu penso que quando o homem diz dessa maneira é porque já parou de mandar. Porque quem manda não precisa falar que manda. Quem tem autoridade não precisa falar que tem. Porque quando nós falamos que mandamos, simplesmente já paramos de mandar. Então quer exercer uma autoridade através de uma arrogância, de uma fala brusca ou bruta, aonde já perdeu o comando do lar. É por isso que o apóstolo Paulo nos ensina: olha, sujeite-se uns aos outros. Casamento é união. Casamento é sujeição do marido para a esposa, da esposa para o marido. Os dois se entrelaçam e forma-se um elo de corrente único para poder vencer os desafios que existem no casamento, na união conjugal. E às vezes, irmãos, esse laço ele é afetado. Essa corrente, ela perde a liga. E por que ela perde a liga? Porque deixamos de nos comunicar. Deixamos de criar um diálogo entre nós, entre os lares, entre o cônjuge. E aí há uma ruptura muito grande. Mas o apóstolo Paulo, ele orientado por Deus, ele fala do marido como cabeça, fala de Cristo também como cabeça, mas fala da igreja como corpo. E a simbologia que o apóstolo Paulo traz para dentro da união, dentro do casamento, é que o marido, mesmo sendo a cabeça, ele precisa de um corpo. Ou seja, a cabeça do esposo, do marido, permita-me assim dizer, vai estar no corpo da mulher. Então ele não vai fazer nada sozinho, mesmo que ele seja o cérebro pensante, ele sempre vai precisar de um corpo para poder agir. Porque a cabeça não anda sozinha, ela precisa das pernas. As pernas não trabalham sozinha, precisa do braço. O braço não trabalha sozinho, precisa da audição. A audição não trabalha sozinho, precisa da voz para poder concluir as tarefas. Ou seja, dentro do lar, dentro do casamento, da união, as mínimas coisas são importantes. Talvez aquilo que você não dá nenhum valor, a sua esposa dá valor para aquilo que você está desprezando. Talvez aquilo que o esposo não dá nenhum valor, a esposa está dando valor, o esposo está dando valor, e a esposa está desprezando. Porém, para seguirmos uma vida
de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia nos ensina que cada marido, os maridos, cada um de vocês amem a sua esposa. Observe aqui que é algo escondido aqui que às vezes a gente não percebe. Mas a Bíblia, ela orienta para o marido amar a esposa e a esposa submeter a esse amor do marido, com sujeição a ele. E é interessante que a gente olha para a Bíblia Sagrada, os ensinamentos que nós apreciamos aqui nesta noite através da vida do apóstolo Paulo, mostra para nós que nós precisamos diariamente cultivar esse amor. Porque quando passamos uma semana, passamos 15 dias, passamos um mês, sem o marido dizer para a esposa que o ama, e sem a esposa dizer para o marido que também o ama, isso vai caindo no esquecimento. E às vezes passa meses, passa anos e anos e anos e décadas, e não há uma declaração amorosa de ambas as partes. E talvez você vai pensar, mas pastor, o que isso tem a ver com o culto de hoje? É o culto da família. Volto a dizer, tem pessoas maduras aqui que já estão vivendo uma vida conjugal, e temos adolescentes aqui que amanhã ou depois vão contrair um casamento. E se eles não forem ensinados hoje, como estarão preparados para o dia de amanhã? E os pais têm por obrigação e dever orientar o seu filho, orientar a sua filha, ensiná-los nos deveres diários de uma casa. Lembro-me que com 13, 14 anos de idade, mamãe colocava a gente para poder lavar roupa em casa. E não tinha máquina não, era no tanque. Você tinha que ensaboar a roupa, passar no tanque e esfregar. E enxaguava para ver se não tinha mancha. E se tivesse mancha não poderia colocar no varal, que mamãe não deixava. E quando a gente colocava a roupa no varal, ela passava uma por uma, olhando, para ver se tinha manchas ali. Se tivesse mancha ali, ela retirava do varal e me chamava: Adeildo, venha cá terminar de fazer o seu serviço, está incompleto. Eu falava: mamãe, mas eu já lavei. Ela disse: não lavou não, está sujo ainda. Vem cá que eu vou te mostrar. E ela pegava a camisa e abria a camisa e dizia: está aqui, ó. Olha a mancha aqui, tira essa mancha. Depois que estiver branquinho, que nem essa parte aqui, você coloca no varal. Tudo isso a gente aprende, porque os pais ensinam. Então eu aprendi a lavar roupa. Depois que eu aprendi a lavar roupa, mamãe também me ensinou a passar roupa. E não eram os ferros modernos que nós temos hoje, não. Era aquele ferro cheio de brasa. Você teria que saber passar para não queimar o tecido. E as primeiras vezes que eu fui passar roupa, mamãe me deu uma camisa velha e disse: passa essa camisa aqui, ó. Ela é sua, passa ela. Eu fui passar, irmão, desapercebido. Deixei o ferro em cima, com aquele cheio de brasa. Daqui a pouco, a hora que eu tirei o ferro, só estava um buraco. Porque queimou a camisa. E ela foi me explicando: olha, faz os movimentos assim, ó. Leva para lá, leva para cá. Aonde você vê que está amassado, você passa o ferro quente em cima. Para poder tirar o amassado. Não deixa o ferro parado, porque ele vai queimar o tecido. E aí a gente foi aprendendo a poder passar roupa. Hoje em dia, pergunta para os meninos de 15 anos de idade. Não vou nem falar as meninas aqui hoje, porque elas sabem. Elas sabem, os pais ensinam, né? Mas pergunta para os meninos se eles sabem passar uma roupa. Se sabe pregar um botão em uma camisa se o botão cair. Então são coisas que os pais ensinaram aos filhos. Eu aprendi. Hoje, se Deus livre e guarde minha esposa ficar enferma, não oro para isso, não quero de jeito nenhum, mas eu sei me virar. Posso cuidar da minha roupa, posso cuidar da roupa dela. Posso ir ao fogão fazer o alimento para poder levar para ela se necessário for. O que é isso? É um preparo para a vida. É um preparo para a vida. Os pais têm os dever de ensinar os filhos
a estar pronto para a vida. Cortar frango, então? Nem se fala, né, irmãos? Nem se fala em cortar um frango. Na atualidade de hoje, a gente compra o frango a passarinho, já vem picadinho, pronto para poder colocar na panela. Né? Mas tudo isso, irmãos, a gente aprende. Eu me lembro que quando mamãe me deu um frango para poder picar, eu não sabia por onde eu começava. Pegava na coxa do frango, ele escorregava na minha mão. Não sabia se começava para a asa, se começava para o pescoço. Aí mamãe, novamente, com muito cuidado, vem cá, meu filho. Eu vou te ensinar a cortar o frango. Começa por aqui, vai cortando aqui, vai cortando aqui. E até a gente aprender a cortar o frango. Fazer o tempero, colocar na panela. Fazer o alimento, o primeiro alimento. Às vezes sai muito salgado ou sai sem sal demais. Por quê? Porque você está aprendendo. É um aprendizado que o pai e a mãe estão dando para o filho. Preparando-o para a vida. Por quê? Porque a vida nos traz desafios. A vida impõe para mim e para você dificuldades. E se nós não estivermos preparados para ela, nós seremos submergidos, sucumbidos por esses desafios e por essas dificuldades que enfrentamos. Então é por isso muito importante que, ao invés de você deixar o seu filho, a sua filha, agora vai doer, 3 horas com o celular na mão, leva ela para perto do fogão, ao seu lado. Diz, meu filho, minha filha, hoje você vai fazer o arroz. Eu vou te ensinar a fazer o arroz. Hoje eu vou te ensinar a cozinhar o frango. Não se preocupe se não sair bom, mas o papai já está sabendo que você vai me ajudar hoje na cozinha. Coloca o menino do seu lado, coloca a menina do seu lado. Sabe para quê? Para ele não ser no dia de amanhã um esposo machista, que não tem coragem de ajudar a esposa, que não tem coragem de lavar uma louça, que não tem coragem de, quando a esposa está faxinando, correr para o banheiro para poder fazer a faxina do banheiro. Tudo isso, irmãos, é ensinamento que devemos aprender de berço. É por isso que nós estamos vivendo uma sociedade hoje onde os valores e princípios familiares estão sendo deteriorados. Famílias que não cabem mais dentro de uma casa. Quando a esposa chega, o marido sai. Quando o marido chega, a esposa sai. Filhos que não suportam olhar para os pais na atualidade. Por quê? Porque acabou a comunicação. Uma família, ela precisa de comunicação. E a comunicação leva aos ensinamentos. Lembro-me de quantas vezes papai e mamãe reuniu os 10 filhos para poder sentar em roda da mesa, para poder fazer a refeição. E ali papai ficava 40 minutos, 1 hora de ensinamento nas nossas vidas. Aplicação diária. Investindo em nós, na área da comunicação, mesmo com seus poucos conhecimentos. Mesmo sendo pessoas iletradas que não tinham leitura. Mas teve uma preocupação de ensinar os filhos no caminho em que devem andar. E hoje os pais não investem mais em seus filhos. Os filhos chegam em casa, se trancam nos seus quartos. Quando a comida está pronta, o pai vai lá e bate na porta, a mãe bate na porta. Chama para poder fazer a refeição. Se alimentam ali. E às vezes o celular está de lado, uma colherada na boca, outra no celular. Navega mais no celular do que o olhar tete a tete de um para com o outro. E aonde estão os valores familiares? Você já parou para poder pensar nisso? Qual é a área que nós estamos investindo na nossa família? A tecnologia ela é muito boa, é favorável a nós. Mas precisamos saber usá-la. E para tudo tem que existir um tempo na nossa vida. Então, à luz da Bíblia Sagrada, queridos, a gente precisa entender que família
É uma responsabilidade que Deus dá ao homem. Não é a mulher, é o homem. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, olha, deixará o varão, o seu pai e sua mãe, e unirá a sua esposa. Não é a varoa que deixa a casa, é o varão que deixa e assume a responsabilidade. Ou seja, a partir do momento que o homem, que o varão, como diz a Bíblia Sagrada, ele tira a moça de dentro da casa dos pais, a responsabilidade de cuidar da moça é dele. Ele é o responsável pela vida da varoa. Deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e unirá a sua esposa, e ambos serão o quê? Uma só carne. E sabe o que é ser só uma só carne? É você cuidar da sua esposa como você cuida de você. Aperta, né? Porque quantas das vezes a gente escuta a pessoa falando, não estou nem aí, que se exploda. Né? Vou usar o português bem declarado aí. Que se exploda, ela para lá e eu para cá. Mas a vida conjugal, irmãos, não é isso que a Bíblia nos ensina. Deixará o varão, o seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua esposa e ambos serão uma só carne. Você precisa sentir as dores que a sua esposa sente. O esposo vai sentir a dor que a esposa sente, a esposa também vai sentir a dor que o esposo sente. E esse sentimento de ser só uma só carne, estar unidos em um só corpo, ele vai muito mais além daquilo que você possa pensar ou imaginar. Vai muito mais além do que um desejo. Essa união que a Bíblia refere aqui, que ambos serão uma só carne, isso significa dizer que ambos lutarão pelo mesmo propósito, pelo mesmo objetivo. Lutarão pelas mesmas causas, se empenharão para alcançar o mesmo sonho e viver a mesma promessa. Isso é lindo, porque existe uma promessa de Deus sobre a vida daqueles que assim o fazem e daqueles que assim o praticam. Ambos serão uma só carne. Há uma promessa de Deus na vida familiar. Há uma promessa de Deus na vida conjugal. É por isso que muitas das vezes o casal ele é afrontado. É por isso que muitas das vezes a família ela é afrontada, mas os detentores da aliança, o cônjuge, ele precisa manter a sua lealdade um para com o outro. A fraternidade um para com o outro. O amor que é o cuidado de um para com o outro. E o amor está se esfriando em nossos meios. Há um índice muito alto de divórcio espalhado pelo mundo. E o Brasil está entrando nesse índice alto de divórcio. E pasmem os senhores que isso tem rodeado e chegado também ao meio das nossas igrejas. Por que você se separou? Ah, pastor, porque está existindo incompatibilidade entre nós. Olha a palavra que o diabo lançou. Incompatibilidade entre nós. O que é isso, incompatibilidade? Nós não conseguimos nos entender mais. Ela fala A, eu falo B. Ela fala laranja, eu falo que é abacaxi. E aí as ideias não estão se batendo mais. É aí que o diabo está entrando. É a área de atuação que Satanás está entrando para poder causar destruições nas famílias. Mas Deus nos trouxe aqui esta noite para poder nos orientar de acordo com a sua palavra. O amor, cuidado intenso
Quando falamos em amor, todo aquele que ama demonstra que ama. E a demonstração não é somente em palavras, mas em ações e atitudes. Que nós falamos que contra fatos não há argumento. Então, quando você ama, você ama. E o amor ele precisa ser demonstrado no lar, entre o casal. Porque quando o amor ele é demonstrado no casal, entre o casal de um para com outros, os filhos que estão cercando e rodeando o casal, vai olhar para a mãe, vai olhar para o pai, vai dizer, realmente, o papai ama a mamãe. A mamãe ama o papai, porque olha como que ele faz para ela. Olha como ele olha para ela. E por falar em olhar, irmãos, quantos casais que hoje já não se ora como olhava quando namorava, né? Aquele olhar intenso, aquele olhar de amor direcionado para o esposo, para a esposa. Aquele olhar que estava enamorada pela pessoa amada. Porque esse varão que hoje está do seu lado, essa varoa que hoje está do seu lado, é a pessoa que você escolheu para poder viver com ele o resto da sua vida. Você já pensou sobre isso? É a pessoa que você escolheu para viver com você o resto da sua vida. Por isso deixará o varão, o seu pai e sua mãe, e unir-se a sua esposa, e ambos serão uma só carne. É por isso que a família, ela é a fraternidade, a família, ela é composta por amor. A família ela é composta por mansidão. E o que é mansidão? É ser paciente. É ser paciente. E quantas vezes falta a paciência, né? Do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo. Às vezes a esposa olha, estou perdendo a paciência, o pavio está curto. Mas lembre-se que matrimônio é isso. Você precisa desse fruto, ou desta semente, melhor dizendo, chamada mansidão. Para em momentos de adversidade você ser pacificador, ser pacificadora na sua casa. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, enquanto a tola destrói com as suas próprias mãos. A palavra família também significa lealdade. Leal um para com o outro. A palavra família significa inteligência. E aonde encaixa a inteligência no meio da família, no meio do casal? Em momentos de adversidade, para poder resolver problemas, para poder resolver questões grandes, nós precisamos de ter inteligência. Inteligência é quando você vê que tudo está ruindo, você clamar pela misericórdia do Senhor e dizer, Senhor, me ajuda a vencer essa situação. Me dá inteligência, me dá estratégia, Senhor, para poder conduzir o meu casamento, para poder conduzir a minha família. Me dá inteligência, Senhor, para poder sair desse problema que estamos nele. Então a família precisa ter inteligência para em momentos de adversidade poder sair dele também. E a última palavra significa alegria. Toda família precisa ser alegre. Quando você chegar em uma casa que você perceber que nela não existe alegria, é porque algo fora da normalidade está acontecendo ali. Existem maridos que são cara fechadas, né? Não dá um sorriso para a esposa. Parece que, como diz um determinado pregador, foi batizado no vinagre. Queixo de concreto, né, irmãos? E às vezes sua esposa só precisa de um sorriso seu. Só precisa de um abraço seu.
Talvez como você, ela passou um dia de adversidade. E espera chegar em casa, ser amparada pelo marido. Espera chegar em casa, receber um abraço. E o marido perguntar como foi o seu dia, e ela poder dizer se foi bom, se foi ruim. E os dois se alegrarem ali da mesma forma. O marido também espera que a esposa o retribua, o receba também com alegria. Porque a Bíblia diz que a pior coisa que existe é coabitar em uma casa onde existe uma mulher rixosa. Onde existe uma mulher que goteja na sua mente o tempo todo. Ou seja, as irmãs também precisam agir com sabedoria, com inteligência. Porque às vezes também o marido só está naquele tempo seu, como a irmã também está. E necessita de um tempo para poder refletir. E às vezes teve um dia pesado no trabalho, exausto. Aí chega em casa, a esposa despeja tudo em cima dele. Aí o bichinho já está cansado, exausto. A mente a milhão por hora, porque pensando no futuro da família, nas contas a serem pagas. E a esposa, sem sabedoria, chega e joga um balde de água em cima do coitado. Refletir sobre a família e pensar sobre ela faz a gente compreender e entender que quando você fez a escolha para poder viver com ele, viver com ela, talvez ela não tinha essas fofurinhas a mais que tem hoje. Talvez ele não tinha esse potinho que tem hoje, o pochetinho que carrega hoje. Ele era lindo, esbelto, ela era linda, esbelta, corpinho fino de violão, como muitos costumam dizer por aí. Aí hoje você olha para ela e diz, olha, minha mulher está daquele jeito. E ela olha para você e diz, mas você está do mesmo jeitinho. Parece uma coxinha. Parece uma coxinha, né, irmã, para refletir. Mas o tempo passa. O corpo, ele muda. O que não pode mudar é o seu amor. É o seu sentimento para com a pessoa amada. Para com a pessoa que você escolheu para viver com ele. Para viver com ela. Sabe por quê, irmãos?